Segunda vez gravando esse vídeo, então, voltando da onde paramos, estava Lavinia, do subsolo, olhando para Fraulein. Só de olhar, ela conseguia dizer o que Fraulein estava pensando. Naquele momento, Fraulein estava considerando o suicídio. A pequena garota Fraulein, a garota curiosa, que viveu todo esse tempo sofrendo torturas, mas ainda assim sempre era curiosa com o mundo e por isso aceitava qualquer tipo de dor ou perda que passava, não aguentou o sentimento de acabar tendo que fazer algum mal à sua amiga. Sabendo que era inevitável e que ela mesma não conseguia se conter, a garota desejou o suicídio. Sabendo disso, Lavinia apareceu diante dela e então fez a proposta. Lavinia falou que se ela ajudasse ela em seu plano, ela encontraria uma forma de matá-la. Como é impossível matar o corpo de um ser imortal como Fraulein, ela então mostrou seu plano, que era transformar o corpo de Fraulein em um tipo de mineral. Já que é impossível matá-la, ao menos irão mudar seu corpo, e isso irá encerrar provavelmente as funções dela. E como o plano original do grupo de Olérios era impedir a criação da Gangrene por Otnus, matar Fraulein sempre foi parte do plano. Mas antes, ela sabe que essa é uma oportunidade que eles não podem perder. Por isso, ela tem como objetivo também, antes de matar Fraulein, utilizá-la como isca para atrair Otnus e eles conseguirem fazer uma armadilha para ela. Fraulein estava decidida que iria salvar sua amiga, ela não deixaria esse destino chegar a ela. Mesmo assim, no momento em que aquela outra pequena garota esticou a mão, lhe oferecendo a morte, Fraulein tremeu. Ela tinha medo da morte. Era algo desconhecido, algo frio, algo que ela não tinha certeza do que iria sentir no momento que chegasse. Foi quando ela percebeu, mesmo sendo uma garota curiosa que já passou por todo, no final, todo mundo, até mesmo os imortais ou aqueles que desejam a morte, temem ela. A garota começou a chorar, mas ainda assim esticou a mão. Ela sabia, aquilo era assustador, ela não queria morrer, mas ainda assim, o sentimento de fazer sua amiga passar por algum perigo doía muito mais nela. Quando ela estava prestes a tocar a mão de Lavinia, a Lavinia acaba saltando para trás. Isso porque ela sentiu a presença de outra pessoa. Vindo dos corredores de trás, um garoto salta entre elas, ficando entre Lavinia e Fraulein. Com um sorriso no rosto e uma cara de quem que estava dando olhar para uma velha amiga, Kami-jou Touma chegou no campo de batalha. A visão é mudada, agora estávamos vendo, em cima, a batalha de Kakini versus Accelerator. Os dois lados estavam na mesma, mas finalmente Accelerator chegou na conclusão. Não importa quantos eu destrua, no final todos aqui são clones. Mas muito obrigado, seu idiota, por ter continuado mandando tantos. Foi graças a isso que eu consegui encontrar a sua localização tão facilmente. Se não consegue entender as fraquezas da sua própria habilidade, você só é patético. E isso em vários sentidos da palavra. Accelerator fala isso de cima da torre de transmissão, falando com Kakini Teitoku, mas não os clones que o estavam rodeando, o verdadeiro que estava lá dentro. De repente, subindo como uma rajada de energia de dentro da torre, atravessando o telhado, surge Kakini. Um Kakini diferente daqueles clones. Ele estava mais branco do que os próprios clones, seus olhos estavam negros, sua aparência estava extremamente bizarra. Foi isso que você se tornou? Mas que coisa repugnante. Seria melhor continuar morto do que ficar assim. Ha! Mas eu acho que eu devo agradecer a você por ter me tornado isso. Agora eu me tornei algo superior a todos. Você chama essa coisa ridícula que você se tornou de superior? Eu vou provar. Você estava se gabando por ter conseguido me localizar, mas na verdade não faz mais diferença. Eu só estava usando meus clones para encontrar uma fraqueza dentro desse seu campo vetorial. Agora que eu encontrei, eu não me importo que você venha diretamente para mim. É só questão de tempo até eu provar que você se tornou algo patético. Ainda está inconformado com isso de primeiro e segundo? Chegou no nível onde tenta copiar até minhas frases? Pare de falar bobagens logo, você nunca vai conseguir me derrotar e essa tolice de ter encontrado uma fraqueza é apenas para não admitir que você está sem nada para fazer agora. Então mostrarei o quanto disso é verdade. Kakini, absorvendo alguns dos clones que ele havia criado e estavam na área, cria duas asas de anjo gigantes. Usando elas como lâmina, começa a ir na direção de Accelerator. Isso é o melhor que pode fazer? Accelerator simplesmente chuta as asas e elas se quebram, desfazendo totalmente a matéria negra. Você disse que tinha encontrado uma fraqueza. Onde está ela? No momento em que eu usá-la, vai ser uma morte patética para você. Por isso eu prefiro aguardar mais um pouco. Eu quero ver se consigo extrair o máximo de você. Eu quero ver se consigo tirar aquelas asas loucona antes de te matar. Assim eu provarei para você e pro mundo que eu sou o único que tenho a posição de mais forte. Quando eu te derrotar no máximo, não existirá dúvida sobre isso. Cansado de escutar aquele discurso chato de Kakini, Accelerator então salta com toda a velocidade para cima dele. Os clones de Kakini
Kakini tentam se aproximar de Accelerator para impedir sua investida, mas só de se aproximarem eles são facilmente desmanchados. Vendo que Accelerator estava aumentando a velocidade, Kakini aproveita para insultá-lo mais uma vez. O que foi? Está tão desesperado para exterminar alguém que considera patético? Será que está com medo de acabar ficando sem energia nesse negócio no seu pescoço e acabar não tendo forças para proteger aquela garota? Logo você, preocupado com a proteção dela, é realmente algo para dar muito enjoo. Escutando aquelas palavras, Accelerator perde totalmente o controle, simplesmente dá uma bicuda tão forte que o lança para outro distrito. Kakini havia previsto isso e por isso se colocou em uma posição onde voaria para o distrito que ele queria estar. Foi o jeito perfeito de atrair a atenção de Accelerator e fazê-lo perseguir. O chute de Accelerator destruiu uma das asas de Kakini, mas em questão de segundos ela já foi regenerada. Enquanto voava, Kakini aproveitou para entrar em uma passagem subterrânea. Accelerator pensa 2 vezes antes de entrar, mas Kakini volta a insultá-lo. Você já pensou o quão nojento deve ser olhar todo dia quando acorda para a pessoa que assassinou várias dela? Não se esqueça que ela tem a memória de todos os acontecimentos. Já pensou como ela se sente quando te vê? Quão aterrorizante deve ser ter pesadelos e quando acordar ver a criatura dos sonhos ruins na frente dela encarando? Afinal, isso sempre vai ser o que você vai ser. Não importa o quanto finja, você sempre vai ser apenas o bicho papão embaixo da cama. Com esse outro insulto, antes que Kakini pudesse continuar, Accelerator já estava socando o meio do estômago e atravessando seu punho. Accelerator, jogando o corpo de Kakini mais para fundo da passagem subterrânea, acaba caindo exatamente na armadilha que Kakini havia preparado. É bem fácil perceber quando você está irritado, é tão falador, mas quando está furioso não fala nada. Se quer que eu fale, então eu vou falar. Eu vou fazer com que a sua nova morte seja patética e dessa vez eu vou garantir que não sobre nada para poderem te consertar. Morrer de uma forma patética. Acho que esse lugar está bem familiarizado com esse tipo de cena. Que bobagem está falando agora? O que? Vai me dizer que não reconhece? Accelerator começa a olhar em volta e Kakini diz: realmente não se lembra, não é? Você é tão repugnante. Esqueceu o local onde fez elas sofrerem? Escutando aquelas palavras, Accelerator fica suando frio, porque aquelas palavras ele entendia muito bem de quem ele estava falando. Olha em volta, esse corredor escuro é um local perfeito onde nenhum civil vem entrar. As câmeras mostrando que estavam sendo gravadas e monitoradas pelos cientistas da cidade. E se você se concentrar bem nas paredes, aposto que ainda vai encontrar algumas manchas de sangue. Mesmo que não tenha, eu tenho certeza que você as consegue ver. Aquelas manchas de sangue, aquele cheiro forte. Você consegue dizer exatamente onde está, não é? Porque você me trouxe aqui? Accelerator irritado começa a tentar ir para cima de Kakini, mas dessa vez, antes que ele pudesse o atingir, uma massa de matéria escura aparece na frente de Kakini. Accelerator, sem saber o que era aquilo, dá um passo para trás. Dessa vez eu vou mostrar que eu sou superior a você em todos os sentidos, até na sua habilidade. A habilidade inútil do monstro Accelerator, a habilidade que só pode trazer caos e destruição. Você já deve ter entendido que a sua habilidade não pode proteger nada, não pode salvar nada. É uma habilidade com o único objetivo de matar, mas a minha habilidade superior pode fazer o impossível, alcançar reinos que a sua nem que sonharia em alcançar. Kakini começou a se gabar de sua habilidade, mas Accelerator nem estava prestando atenção. Ele não conseguia tirar os olhos daquela coisa na frente dele, aquela massa de energia que estava ganhando uma forma, cada vez ficando mais familiar aos olhos dele. Aquela forma começou a se moldar e cada vez mais parecia com a número 3 da Cidade Academia, mas não era exatamente ela. Aqueles olhos, aquelas feridas, Accelerator conseguia ver apenas encarando. Aquela era uma das Sisters, mas não qualquer uma daqueles matou. A garota começa a cair e ele a segura, enquanto ele escutava o que ela falava. Por favor, me salve. O corpo de Accelerator começou a tremer, ele não se aguentava. Ele começou a simplesmente tremer e não sabia porquê. Enquanto ela voltava a repetir, me salve. Kakini aproveitou a oportunidade e simplesmente criou uma pena gigante como uma lança e a lançou na direção de Accelerator. A lança simplesmente perfura o corpo do número 1. E Kakini comprova a sua teoria. Eu avisei, agora é o seu fim. Você não tem mais chances de vitória, mas se alegre. Ao menos eu vou conseguir fazer com que o seu pedido seja realizado. Prepare-se para o seu presente de Natal adiantado.
Eu vou trazer as pessoas que você matou de volta à vida e vou dar a elas a oportunidade de se vingar. Lentamente vou fazer com que as pessoas que você matou o matem devagarzinho. Será que isso vai fazer com que a sua alma se sinta melhor antes de morrer? Número 1. Assim, pouco a pouco, mais daquelas formas misteriosas de matéria negra começaram a aparecer e tomar forma. Olhando em volta, Accelerator conseguia saber exatamente o que estava acontecendo, porque aquelas pessoas, ele conhecia cada detalhe de cada uma delas, as feridas que ele havia causado, o rosto antes de morrer. Um a um, ele começou a ficar cercado por todas aquelas garotas que ele havia matado. Kakine então ria, enquanto comemorava o fato da sua armadilha ter funcionado. Agora, o número 1 estava dançando em suas mãos. A visão é mudada e novamente estávamos vendo Lavinia, Touma e Fraulein. Como se recuperou tão rápido? Lavinia perguntou para Touma, mas ele simplesmente responde com: não é essa a verdadeira pergunta, não é? Então Lavinia olhou para ele nos olhos e perguntou: o que você veio buscar aqui? Eu vim impedir que faça uma atrocidade com uma garota que apenas quer proteger sua amiga. E vim impedir que você se torne uma vilã. Eu, vilã? Você não entende. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que salvar o mundo. E para que eu possa proteger o mundo, eu preciso matar Fraulein Creatune. Fraulein é a peça mais importante para o plano de Otnus. Se não impedirmos ela aqui, você nem pode imaginar o que vai acontecer. Não importa o que aconteça, eu não vou deixar que matem uma garota inocente que apenas quer aproveitar sua vida com sua amiga. Você é ingênuo, porque não entende nada. Não, eu não entendo. E se eu acabar entendendo sobre isso, me fazer achar o sacrifício de uma garota inocente algo aceitável, eu realmente não quero entender. Você só está sendo ingênuo, não dá pra vencer sem fazer sacrifícios. Além do mais, ela nem sequer é humana de verdade. Essa coisa que você está se esforçando tanto para conseguir proteger é apenas uma criatura racional que tenta imitar os humanos. Nós investigamos tudo sobre ela, investigamos o máximo que podíamos sobre Fraulein Creatune para poder entendê-la e matá-la. O que descobrimos é que essa criatura não é humana, nunca foi. É apenas uma criatura que imita o pensamento humano. Se você ficar um tempo com ela, vai conseguir perceber também. Ela não faz realmente pensamentos complexos. Tudo que ela faz é raciocinar e ter uma conclusão pequena. Não é diferente de um computador. Se ela está em um lugar frio, ela sente que em um lugar quente é melhor. Se ela está em um lugar quente, ela só pensa que é melhor do que um lugar frio. Ela não entende o ódio das pessoas e por isso, toda vez que alguém tentava matá-la de uma forma diferente, ela simplesmente sorria para ele. Movida pela curiosidade, ela foi torturada várias vezes e continuou sorrindo. Não é porque ela não sentia, mas é porque ela não pensava nada sobre isso. Ela é vazia. Está dizendo que realmente não vale a pena sacrificar ela se o resultado for salvar todo mundo. Então é só isso? Touma, respondeu Lavinia. Ela pode trabalhar com uma teoria complicada ou ser difícil de entender. Ela pode ser algum outro tipo de coisa, algo diferente de um humano. Mas tudo que eu vejo é uma garota tentando desesperadamente proteger sua amiga. Tudo que eu vejo é uma garota que aguentou tanta dor há tanto tempo. Só que agora a dor é tão sufocante. A dor de perder alguém querido é tão horrível que ela finalmente decidiu que até seria mais fácil desistir de tudo, se entregar à dor e se matar, porque seria uma opção mais fácil do que aguentar a dor que está sentindo. Mas olhando para tudo isso, olhando para esse sentimento de querer proteger algo, de temer não conseguir proteger o que é importante, eu só consigo ver uma coisa. Eu só consigo ver que essa pequena garota é tão humana quanto eu ou você. Até esse sentimento pode ser falso. Até esse sentimento pode ser algo inventado, algo que ela está tentando copiar dos humanos que ela conheceu. Até agora estava usando as palavras para me convencer, mas agora você começou a usar talvez incertezas nas suas próprias palavras. Me diz, Lavinia, a quem você está tentando convencer com esse discurso? Eu ou você? Depois de escutar aquelas palavras, Lavinia para por um momento. Apertando sua varinha com tanta força que até sai sangue de sua mão, ela começa a sussurrar. Eu também queria ser capaz de salvar a todos, sem precisar sacrificar ninguém. Eu também queria ser capaz de salvar a todos, sem precisar passar por isso. Mas se eu não salvar o mundo, não existe herói que vá salvar. O que você disse?
Antes que Toma pudesse perguntar para Lavinia, ela então puxa sua varinha novamente e prepara para fazer seu ataque. Encantando um feitiço, ela começa a mexer com todos os átomos e moléculas em volta deles. Vibrando o hidrogênio, o oxigênio e outras moléculas em volta, ela começa a criar moléculas de água. Em volta deles, várias gotas de água começam a aparecer. Usando seu feitiço, ela faz com que cada uma daquelas milhares de gotas de água se transformassem em lâminas. Pegando uma das lâminas que estava flutuando em volta, com a lâmina em mão, ela corta o chão que estava entre eles, desmoronando o solo. A passagem subterrânea acaba se abrindo e eles começam a cair na segunda camada. Embaixo das passagens subterrâneas da Cidade Academia, existem túneis secretos. Embaixo desses túneis existe outra camada. A camada número 2 da Cidade Academia abriga uma segunda cidade. No entanto, como os festivais de tiranança acabam acontecendo na cidade superior, a segunda camada acaba ficando mais vazia nessa época do ano. Por isso, Lavinia decidiu que aquele seria o melhor lugar para o campo de batalha. Enquanto começam a cair, Lavinia começa a controlar aquelas milhares de lâminas e começa a jogá-las em Toma como uma chuva de lâmina. Com Imagine Breaker, você consegue cancelar qualquer tipo de ataque sobrenatural. No entanto, esse poder está preso à sua mão direita. Assim como nenhum humano é capaz de tocar em todas as gotas da chuva, a sua mão direita não vai conseguir proteger você contra essa chuva de lâminas. Os dois continuavam em queda e de repente Toma se aproxima de um dos destroços do piso que caiu. Usando ele para ficar em pé, ele começa a se equilibrar e então várias lâminas começam a cair na direção dele. Ele anula a primeira, usando a mão como um tapa, acertando a lâmina. A segunda veio por trás e parecia que não tinha como desviar. No entanto, ele simplesmente desvia, como se soubesse exatamente o ponto que iria acertar. Isso acontece com a terceira, a quarta e a quinta. Todas as lâminas continuam na direção dele em alta velocidade. Como eles estavam em queda e a lâmina conseguia alcançar aquela velocidade, era óbvio que elas estavam percorrendo a velocidade do som, ou até maior. O garoto não podia ver as lâminas, mal conseguia acompanhar. No entanto, antes que elas conseguissem atingir o ponto, antes que elas começassem a sua descida até o corpo dele, ele já sabia o ponto onde elas iriam atingir e por isso seu corpo já havia saído daquela posição. Ainda assim, milhares de lâminas continuavam a percorrer o caminho até ele. De repente, 20, 30, centenas, milhares começaram todas a alcançá-lo ao mesmo tempo. Dessa vez, mudando a posição da sua mão, não usando um tapa, mas sim um soco. Ele vai com toda a força e soca a primeira lâmina que chega perto do corpo dele. O barulho de algo quebrando se espalha e todas as lâminas se transformam em água. O efeito da anulação se espalhou em área, mas ele nem tocou nas outras lâminas. Não, ele desfez todo o feitiço de transformação. O feitiço estava transfigurando a matéria da água em forma de metal, ficando sólido e se tornando lâmina. Ele desfez isso, desfazendo o feitiço por completo. Como era o mesmo feitiço em vários objetos, ele desfez o feitiço por completo em área. Mas não é só isso, ele conseguiu prever cada uma daquelas lâminas vindo em velocidade sônica como se não fosse nada. Foi aí que Lavinia foi a primeira a conseguir identificar aquela habilidade, pré-cognição. Então esse é o resultado de uma vida cercada por eventos sobrenaturais constantemente. Kami Toma então salta para trás, segurando Fraulein nos braços. Ele cobre o corpo da garota com o dele e então cai exatamente em um lago. Diferente dele, Lavinia não se preocupou onde iria cair. Isso porque antes dela atingir o chão, ela usa um feitiço de água e expele uma quantidade de água tão forte que joga o corpo dela para cima no último segundo, impedindo que ela acabe sofrendo dano na queda. Tentando se esconder no meio das construções, Toma continua carregando Fraulein nos braços enquanto tenta passar pelos prédios. Lavinia continua a persegui-lo, tentando encontrá-lo. Percebendo que seria desvantajoso para ele continuar lutando perto de Fraulein, ele decide deixar a garota lá até que a situação se resolva. Toma então deixa Fraulein em um dos prédios e fala e promete que irá voltar para buscá-la. Mas Fraulein puxa ele de volta por um pedaço da sua camisa. Fraulein estava chorando. Nesse curto período de tempo, o corpo de Fraulein evoluiu novamente. Agora ela consegue ver os campos eletromagnéticos. Agora ela consegue localizar Last Order apenas olhando para o ar. Fraulein fala para Toma: eu estou assustada. Eu não quero matar a minha amiga. Ela fala isso enquanto chora e Toma continua fechando o punho. Ele estava irritado, ele estava inconformado com aquela situação. Fraulein pede:
por favor, me mate. Mas antes que ela terminasse a frase dela, é Toma quem solta um grito. Não, agora me escuta. Eu sei que está doendo. Eu sei que dói. A partir daqui, você vai viver uma vida difícil. Você vai passar por dificuldades. Às vezes você vai sentir tanta dor que vai realmente querer simplesmente desistir de tudo. Mas me escuta. Você não pode desistir. Você não pode simplesmente ir pelo caminho fácil. Você tem que continuar lutando. Você tem que continuar sangrando e continuar andando. Porque apenas desse jeito você vai conseguir trazer um futuro onde todos estarão rindo. Você acha que vai fazer algum bem morrendo aqui, porque não irá matar a sua amiga. Mas olha só, se você morrer, a sua amiga também vai sofrer. E ela vai sofrer muito mais se acabar descobrindo que você morreu apenas por causa dela. Eu não sei direito como você é. Eu não sei como é a sua amiga. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando alguém tira a própria vida, não é só essa pessoa que acaba morrendo. Um pedaço de você que está dentro do coração das pessoas que se importam com você também morre. Esse pedaço faz com que elas sofram. Se você morrer, se você realmente se matar, a sua amiga vai sofrer. Eu tenho certeza disso. E diferente de você, ela vai ter que continuar vivendo com essa dor eternamente no peito. Por isso, desistir nunca é o melhor caminho. Não enquanto você tiver quem se importe realmente com você. Então mesmo que você sangre, mesmo que você sofra, continue lutando. É o único jeito de realmente trazer um final feliz a todos. Mas a partir daqui você não estará lutando sozinha. Você não vai estar sofrendo sozinha. Eu também estarei aqui. Eu vou lutar por você também. Então, por favor, confie em mim. Continue vivendo. Depois de dizer aquilo, Thomas sai mais determinado que nunca pela porta. Decidido que iria salvar Fraulein, ele vai até Lavinia. Ela estava em cima de uma ponte e os dois acabam se encarando. O que? Deixou ela em algum lugar e se afastou? Não sabe quanta irresponsabilidade é isso? O plano de vocês não é matá-la agora, não até atrair Otnus pra cá. E tirar ela daqui agora não é o jeito de salvá-la. Nesse momento você precisa me impedir de salvá-la. E eu preciso fazer com que vocês desistam de matá-la. Foi por isso que eu vim aqui. O verdadeiro desafio só vai poder começar quando a gente encerrar de vez esse assunto. Se quer encerrar esse assunto mesmo, você já deveria ter entendido que não existe outra forma de salvar o mundo sem matar Fraulein Criatune. Por que você se esforça tanto por ela? Você acabou de conhecê-la, você acabou de descobrir seus problemas. Se está fazendo isso para ser um herói, venha pro lado certo e ajude a salvar o mundo. Você não tem motivos para salvar uma garotinha e deixar o mundo ser condenado desse jeito. Vai me dizer que vai arriscar tudo apenas para garantir o sorriso de alguém? Impedir que alguém pare de chorar. Isso é tudo que eu preciso. O conflito entre Gremlin e o grupo de Olérios é por causa dela. Ela é a peça final para fazer algum tipo de lance especial. O sacrifício dela é a única forma de impedir o mundo de ser destruído. A verdade é que eu não ligo para nada disso. Há uma garota diante de mim que está considerando seriamente a decisão ridícula de jogar a vida fora apenas para salvar a sua amiga. Sabendo disso, eu não preciso de outro motivo para ajudá-la. Se isso é realmente verdade, pelo jeito não vamos entrar em acordo. Toma responde. Sim, é por isso que eu vim aqui já com a intenção de vencer a luta. Eu também não vou recuar. Se for para proteger o mundo, eu vou ter que matar você, Toma. Já eu digo que você não precisa se preocupar. Depois que eu te derrotar, não existe nada que me impeça de ser seu amigo. Por isso não precisa ficar fazendo essa cara de choro. Olhando para baixo para esconder as lágrimas em seu rosto, Lavinia controla as moléculas de água do lago em volta da ponte. Puxa para cima e transforma cada uma em uma lâmina diferente e começa a disparar em Toma. Toma começa a correr, indo em frente, indo para a direção de Lavinia. E os dois começam a falar em sua mente, pronto para gritarem o que pensam. Para salvar o mundo, para salvar aquela garota que está chorando. Eu vou vencer! Os dois falam ao mesmo tempo. Fechando o punho, Toma se aproxima cada vez mais de Lavinia, desviando de cada uma daquelas lâminas que foi jogada contra ele em velocidade do som. Já Lavinia, que também havia previsto que ele iria conseguir desviar daquelas adagas voando na direção dele, já havia preparado outro ataque. Tocando em seu bolso, ela fala, murmurando: eu vou ter que abandonar meu orgulho como maga, mas é a única forma de salvar o mundo. Do bolso de sua roupa, ela estava carregando uma arma.
uma arma comum da anti-skill. Mas antes que os dois se colidissem, a visão é mudada. Agora estávamos vendo Mikoto, que havia descido do prédio. Ela estava tentando encontrar Thor para perguntar para ele onde aquele garoto estava para poder ajudá-lo diretamente. Mas antes que ela pudesse sair da zona do prédio, surge uma Brunhilde com as vestes todas rasgadas por causa da Ray Gun. No entanto, ainda bem inconsciente, dando um soco direto em Mikoto, que ainda tenta puxar uma placa de ferro para parar o impacto. Mas o soco atravessa e ainda acerta os braços dela, que estava tentando defender. Ela é arremessada com muita força para o outro lado da estrada. Depois de bater contra o muro, ela cai para frente e sente como se os braços estivessem quebrados. Era uma dor agonizante que ela sentia, mal dava para mexê-lo. Mas ela não podia ficar parada. Ela rapidamente se levantou e usou o eletromagnetismo para sair dali, porque Brunhilde novamente foi com toda a velocidade para cima dela. Confesso, nessa cidade inteira, imaginei que apenas 3 pessoas pudessem parar um dos meus golpes. Aqueles dois no céu lutando e o garoto do Imagine Breaker. Quem diria que teria outra? Acho que eu posso me divertir um pouco com esse confronto. Além disso, aquele golpe foi realmente incrível. Se você tiver algo mais forte que aquilo na manga, realmente vamos ter uma batalha alucinante agora. Ela dizia isso, mas Mikoto não estava nem prestando atenção. Ela estava sentindo muita dor nos braços por causa do último ataque. Mas que monstro é esse? Ela aguentou uma Ray Gun e ainda está bem e com força suficiente para dar um ataque desse. Mas eu não tenho tempo para ficar reclamando da dor. Usando seu eletromagnetismo, Mikoto começa a puxar a areia de ferro do solo. Brunhilde, achando aquilo estranho, se afasta um pouco, sem saber o que iria vir. Usando a areia de ferro, ela cobre os braços para conseguir mexê-los de novo, sem sentir tanta dor. Como se fosse uma armadura para proteger do impacto seguinte também. Ela também espalhou a areia de ferro pelo ar e criou uma nuvem gigante de areia de ferro. Apontando cada uma, ela fez várias argolhas, as fazendo cercar Brunhilde em um ângulo de 360 graus, ou seja, em volta dela toda, e as disparando como Ray Guns. Ela fez uma metralhadora de argolhas de areia de ferro e foi todas na direção de Brunhilde. Brunhilde, percebendo o estilo de ataque, estica a mão para a direita e puxa sua Claymore, que vem voando em sua direção, apenas movendo a lâmina, só que em uma velocidade do som. Ela facilmente cortou cada uma daquelas agulhas sendo jogadas na direção dela. Brunhilde corre na direção de Mikoto e Mikoto usa a areia de ferro de uma das braçadeiras para fazer a espada de areia de ferro. Ambos chocam as espadas e travam no ar, uma fica encarando a outra, mas Mikoto rapidamente usa seu eletromagnetismo para puxar vigas de ferro do prédio ao lado e jogá-las em Brunhilde. As vigas começam a cair uma a uma, mas Brunhilde começa a desviar. Mikoto começa a fazer movimentos, andando pelas paredes para pegar a melhor ângulo de vista de Brunhilde. Enquanto ela desviava das vigas, ela puxa uma enorme lança de trovão de sua franja e a dispara na direção de Brunhilde. Brunhilde, notando a enorme quantidade de onda elétrica vindo na sua direção, mas percebendo que não tinha tempo para desviar, usa sua Claymore e enfia no chão, usando como um para-raio. No entanto, uma grande quantidade de eletricidade ainda percorre seu corpo. Várias rachaduras aparecem no chão e ele começa a se quebrar. O concreto se abre e uma passagem subterrânea começa a aparecer. Brunhilde dá um salto e vai na direção onde estava Mikoto. Apenas saltando com velocidade e força bruta, ela aparece nas costas de Mikoto e usa sua espada como um leque, acertando Mikoto de novo, que tenta se defender com a outra braçadeira coberta de areia de ferro é jogada no chão. Mas antes de atingir o chão, Mikoto aproveita que transformou a areia de ferro da outra braçadeira em uma corrente e puxa Brunhilde. Isso impede o impacto direto dela com o concreto e ainda faz com que ela consiga puxar Brunhilde para o chão. Brunhilde, caindo no chão diretamente com o empuxão de Mikoto, cria uma cratera enorme no chão. Depois as duas caem e se levantam. Mas Brunhilde levantou calmamente, enquanto Mikoto já estava toda machucada. Mas que droga é essa? Você levou muito mais ataques que eu e ainda está bem? A sua habilidade é realmente incrível. É muito interessante e você tem vários usos para ela. Realmente é algo de batalha nível santo. No entanto, seu corpo é tão frágil que me admira você ainda estar consciente. Sinceramente, se quer uma dica, o melhor que você pode fazer é desistir e sair daqui. Continue treinando e um dia talvez consiga entrar nesse campo de batalha. Até porque, pela sua aparência, você não é do tipo que se envolve com a magia. Então por que participar desse conflito sobre Fraulein Creatune? Claro, não estou tentando iniciar uma discussão sobre o certo ou errado. Claro, até porque eu não iria querer escutar um discurso sobre certo da pessoa que simplesmente tentou me matar. Aquela primeira técnica que você chamou de Ray Gun, aquilo também chegou bem perto de me matar, sabia? Até parece, seu monstro. Mas a verdade é que eu tenho motivo para participar dessa batalha.
Ah é? E o que seria? Você tem razão, não é algo sobre certo e errado. É que uma vez eu escutei de alguém que era importante pra mim. Você não precisa de um bom motivo pra salvar um amigo. Se você quiser salvá-lo, salve-os. Sinceramente, quando eu escutei isso da primeira vez, eu não pude parar de pensar que era apenas bobagem. Mas a mesma pessoa que disse isso foi a pessoa que salvou mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que eram muito importantes pra mim. Mas não só elas, ele salvou vários outros. E hoje, ele continua se esforçando mais do que pode para continuar salvando alguém. Ele deve estar ferido, ele deve estar sentindo dor, mas ele continua se esforçando para poder salvar alguém. Eu já entendi, ele é desse jeito. Eu sei que não posso detê-lo. Não importa o quanto eu queira que ele fique seguro, não importa o quanto eu queira que ele fique longe do perigo. Sendo assim, a única coisa que eu posso fazer é apoiá-lo com um empurrão nas costas. Afinal, esse é o sinal de uma boa mulher. Novamente, Mikoto ergue a espada de areia de ferro e Brunhilde ergue sua Claymore. Vejo determinação nos seus olhos e verdade nas suas palavras. Por isso, se esse é realmente o motivo, eu não vou desprezá-la. Até que você diz umas coisas legais, monstro gigante. Mas eu tenho que ir ajudá-lo, eu tenho que ir apoiá-lo diretamente. Por isso, vamos resolver as coisas de uma vez. Brunhilde então dá um salto, correndo na direção dela com toda a força. E Mikoto prepara sua lâmina de areia de ferro, como se as duas fossem trocar um golpe de novo. Mas dessa vez, Brunhilde usa uma magia na lâmina. E dessa vez ela tinha total confiança que iria cortar aquela lâmina de areia de ferro. Mikoto estava sentindo isso. Estava sentindo que dessa vez sua força não iria ser o suficiente. Ela não estava aguentando nem sequer ficar com aquela espada erguida. Mas o que ela realmente queria não era uma competição de força. Ela fez aquilo para atrair Brunhilde, para que ela viesse em linha reta diretamente para ela, o mais perto que ela pudesse. Quando Brunhilde chegou perto o suficiente para ela ter certeza que mesmo com aquela velocidade ela não iria conseguir desviar, ela desfaz a espada de areia de ferro e no meio da areia ela revela que havia guardado outra moeda. Você disse que aquela quase te matou, não é? Então vamos ver se eu tenho mais sorte na segunda. Novamente, Mikoto dispara uma Ray Gun bem de frente, atingindo Brunhilde e erguendo um grande flash de luz. Do outro lado do campo de batalha, Thor e Sylvia perceberam aquele enorme flash se erguendo. Parece que elas também estão se divertindo, Sylvia diz enquanto olha para Thor. Então vamos continuar com a nossa brincadeira, garoto. Thor estava em uma cratera no meio do chão, com os braços totalmente doloridos. Eu sinto como se meus braços tivessem sido esmagados por um caminhão. Então esse é o nível de uma empregada de batalha? Mas graças a isso eu finalmente entendi como funciona a sua habilidade. Você está usando sigilos nessa corda, criando barreiras de counter. Está absorvendo o dano que eu te cause, transformando em mais poder de ataque e depois me socando com uma força bruta que consegue me atingir. E eu entendi também, é por isso que você consegue me causar mais dano do que quando a gente lutou pela primeira vez. Naquela época, o local onde a gente estava lutando que foi a questão. Esse tipo de feitiço de barreira, um counter tão forte e que dure por tanto tempo, deve absorver uma quantidade de magia gigantesca. Nem mesmo um santo deve conseguir deixar tanto tempo ligado. Mas você não está usando a própria magia para ativar essa barreira. Está usando essa corda como catalisador e puxando a energia do céu através dela para você. Os seus sigilos estão funcionando à base de energia de telasma. Naquele local com pouca conexão com o reino do céu, você não consegue absorver tanta energia. Mas em um local assim, um local onde até mesmo um anjo artificial foi criado, a sua conexão com o reino do céu deve ser muito mais alta, permitindo que você absorva muito mais livremente. Acertou! Mas você não foi o único que fez a pesquisa da habilidade enquanto estávamos lutando. Eu também consegui entender como funciona a sua habilidade. Você não está absorvendo energia de outro lugar. Você está usando algum item para desbloquear algum selo que você mesmo fez em seu corpo. Aquela hora que você falou algo como Mjolnir, você liberou esse poder do trovão. Eu acho que você liberou o primeiro selo que permite você recuperar os poderes como Deus do Trovão. Mas você não vai me enganar, eu sei que isso não é o seu poder total. Muitos podem se enganar acreditando que Thor sempre foi conhecido como Deus do Trovão. Mas na verdade, na mitologia original, Thor era conhecido como o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você ainda está escondendo alguma coisa. Fazer o que? Quando eu costumo utilizar essas batalhas, a briga acaba tão rápido que eu não posso aproveitar. Além do mais, sempre tem a questão de Mjolnir não gostar muito de mim. Mas acho que essa situação não é do tipo que temos muita escolha. Então você... Mjolnir! O cabelo dele mudou, de azul para branco. Agora sim, vamos nos divertir. Sylvia salta na direção de Thor. Mas quando chega até ele já não estava mais no mesmo local. Mas o que foi isso? Lenta. O quê?
De repente, Thor dá uma bicuda em Sylvia e a joga em outro distrito. Ela começa a usar os dedos para se agarrar ao chão enquanto estava voando para conseguir voltar a ter equilíbrio. Mas antes que ela conseguisse se prender no chão, Thor já estava no outro lado. Não, dessa vez não foi velocidade, isso foi um teleporte. Novamente Thor dá outra bicuda e a manda de volta. Arremessada no prédio onde Thor havia sido arremessado antes, se colide de frente com ele e o prédio cai. Saindo dos destroços, ela começa a caminhar segurando o braço direito. Droga, parece até que quebrou. Não perca o foco. Escutando esse barulho, vendo de trás do prédio que havia caído, ela começa a desviar. De repente, 5 lâminas de luz aparecem, atravessando o prédio facilmente, o cortando como se fosse manteiga. Essas coisas só deveriam alcançar 10 metros, mas dessa vez foram quilômetros. Não, até onde essa coisa se estendeu? Sylvie achou que tinha desviado das lâminas, pulando com velocidade para a direita, mas na verdade ela apenas havia caído no local onde ele poderia lançar um relâmpago sem problema, sem destruir mais a cidade academia. Saltando para o céu e ele no chão, ele conseguiu liberar uma carga de energia gigantesca. Agora com a roupa surrada e queimada, a Sylvie começou a se levantar. Droga, mas o que foi isso? O que foi, monstro? Eu achei que você queria um desafio, não era você que estava dizendo que a gente ia se divertir? Para alguém que estava falando tanto que a gente ia se divertir, eu meio que tô sendo uma pedra aqui, não é? Mas não se preocupa, eu prometo que não vai ficar por assim. Usando a corda, ela começa a converter todo aquele dano recebido em uma grande esfera de energia. Vamos começar! Ela dispara aquela enorme esfera de energia em Thor. O que acha quando eu mando todo o seu ataque de volta pra você? Mas quando ela olha novamente pra Thor, ela percebe que ele estava segurando aquela enorme esfera de energia com uma das mãos. Realmente eu entendo porque você estava entediada antes. Se isso era tudo que eu conseguia causar, não. Se isso daqui é a soma daqueles golpes, eu devo ter sido um desafiante bem entediante, não é? Soltando aquela esfera um pouco pra frente, Thor se prepara para chutá-la de volta na direção de Sylvie. Mas antes de fazer isso, os dois sentem um tremor enorme no solo e não sabiam exatamente do que estava vindo. Automaticamente os dois pensaram a mesma coisa. Fraulein! E logo lembraram que provavelmente Tolmei e Levine estavam se enfrentando pela Fraulein agora. Pelo jeito, não posso continuar com a brincadeira. Vou ter que acabar com você logo de uma vez. Não fique confiante. Agora que eu sei que o nosso plano está realmente em perigo, eu não posso continuar brincando também. Sylvia fala isso, mas a dor que ela sentia na metade direita de seu corpo era tanta que ela simplesmente cai de lado. Vai ter que me desculpar, mas eu vou usar essa energia para criar uma cratera junto com você e ajudar o Tomo. Só se esforce o máximo em tentar não morrer. Dando um enorme salto, ele pega aquela enorme esfera de energia e prepara para chutar na direção de Sylvia. Mas antes da enorme energia se colidir com a santa, ela começa a soltar uma risada. De repente, tudo fica em silêncio. Palavras estranhas que ninguém conseguia entender eram a única coisa que podiam ouvir. As nuvens começaram a se encher no céu e circular a área, e penas brancas sagradas começaram a aparecer. Algo rolou ali naquele momento que fez tudo parar. Mas o que aconteceu, você só vai saber no próximo vídeo. Kamijo e Lavinia começam um confronto. Accelerator e Kakini estavam em situações complicadas. Mikoto mostra que também não pode ser subestimada. Mas Brunhilde possui uma resistência nunca antes vista. Thor finalmente consegue contra-atacar o monstro que é a Santa Sylvia. Mas algo misterioso acontece no campo de batalha. Se quiserem ver as soluções para esses mistérios e a conclusão dessas batalhas, continue aqui e não perca o próximo resumo.